Oi, oi, vocês que estão entrando, tô aqui me conectando, tudo bem com vocês? Me conectando, tive visita do meu gatinho aqui atrás, quem tava aí no Face viu o meu gatinho aqui. Tudo bem? Boa noite, vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar com os nossos amigos. Vamos lá enviar o convite para os nossos amigos da nossa live, que hoje nós vamos estar falando sobre as estratégias que os líderes de alta performance utilizam para bater metas. Eu estou aqui no Insta convidando meus amigos, depois vou para o Face. Bora lá comigo? Vocês que estão aí, vamos lá enviar. Carlos que entrou, Maristela, Norberto, oi, oi, boa noite. Pessoal aqui no Face, boa noite, boa noite. Hoje, segunda aula sobre líderes de alta performance. Segunda série de lives, as lives da pegada. Hoje nós vamos estar falando sobre estratégias que os grandes líderes utilizam para bater metas. Então vamos junto comigo, eu vou pedir para vocês para primeiro pegar o aviãozinho e já compartilhar. Clica ali no aviãozinho e compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos, gestores, líderes, empresários, essa live, porque a gente vai trazer um conteúdo bem bacana, extremamente prático e eficiente aí para trazer os resultados. Eu estou aqui gravando para o YouTube, no Instagram e também no Face. Então, se vocês observarem ou olhando um pouco para o lado, é porque eu estou na outra câmera. Tudo bem? Beleza? Vamos aí. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. E para a gente já iniciar esquentando, primeiro compartilhem. E o segundo ponto que eu vou pedir, Franci que entrou ali no Face, seja bem-vinda. O segundo ponto que eu vou pedir para vocês é já colocar a nossa hashtag Hora da Pegada, porque vai ser pegado hoje, vai ser firme, para nós falarmos aí sobre liderança, estratégia de liderança para bater meta. Quem quer bater meta, fica comigo, que nós temos aí então esse bate-papo sobre meta. Bora lá? Então eu quero ver subindo aí hashtag Hora da Pegada, porque vai ser a Hora da Pegada com a Neiva Weiss. Bora lá? A Amarela Rouparia, o Wagner que entrou agora, Wagner, hashtag Hora da Pegada. João, Maria Olívia, Carlos, Maristela, Norberto, enfim, vocês que estão aí, bora colocar a hashtag Hora da Pegada com Neiva Weiss para nós aí já começarmos. Isso aí, João. Hora da Pegada, Wagner. Bora lá. Estratégias dos gerentes que batem meta. Conta pra mim. Hoje, como o seu time te vê? Qual é o olhar que o seu time tem sobre você? Intrigante essa pergunta, não é mesmo? Como o seu time te vê? Outra pergunta, você tem ao seu lado pessoas que têm o mesmo objetivo, os mesmos sonhos seu? O seu time está na mesma pegada que você? Olha só as perguntas que eu estou fazendo para a gente refletir. A outra pergunta que eu quero fazer para você é: como está a sua meta no mês de agosto? Você quer fazer o melhor agosto de todos os tempos na sua empresa? Se você quer fazer o melhor agosto de todos os tempos na sua empresa, coloca ali sim, 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 sim. E vamos colocar coraçãozinho e convidar os amigos. Bora lá? Então, quer fazer o melhor agosto dos últimos tempos? Então vem comigo, a Franci também entrou ali, seja bem-vinda. Bora lá. Olha só. Você sabe que características são primordiais, né? Eu pedi para vocês como o seu líder, como o seu time te vê. Como é que ele te enxerga? Ali o Wagner, a Amarela Rouparia, diz que quer bater meta e vai fazer o melhor mês de agosto. Então tamo junto. Eu amo quem
tem essa pegada aí, né? Eu vou bater a meta, eu quero bater a meta e tamo junto. Por que é importante a pergunta que eu fiz? Como o seu time te vê, como ele te enxerga? Sabe por quê? Porque teu time, se o seu time não confia em você, e se ele não te admira, qualquer estratégia que você for fazer não vai trazer resultado. O seu time hoje te enxerga como um líder? Ele te admira? As orientações que você passa para o teu time hoje, eles seguem? Ou alguns do teu time, um colaborador aqui, outro ali, você passa os direcionamentos e eles não cumprem o direcionamento. Você sabe que semana passada eu fiz uma enquete exatamente sobre isso, né? O seu time segue as orientações que você passa? E aí na enquete deu 80% sim, 20% não segue. Então tem colaboradores que, o que está acontecendo? Não está seguindo a orientação do líder. E eu vou dizer novamente, quando o colaborador não segue a sua orientação, é porque ele não te vê como líder, ele não te admira. Olha como é profundo isso. Como nós vamos fazer isso? Se o teu time não te admira, é bem importante, porque se ele não te admira, as orientações que você passa para ele, ele não vai executar. E ele não executando as tuas orientações, ele não vai fechar as metas, não vai trazer o resultado. Então, a admiração é um ponto crucial para um líder que quer trazer resultado, para um líder que busca essa performance de resultado. Pois bem, ontem vocês observaram, né, que eu tive uma crise de tosse, então hoje passei o dia, até teve dicas aí que me deram, chazinho de gengibre, tô aqui, ó, com chazinho de gengibre hoje, durante o dia praticamente aí, para dar uma cuidadinha aqui na garganta. Se você quer trazer efetivamente resultado para a sua empresa, o seu time precisa te ver. Então anota, o seu time precisa te ver. O seu time precisa te ver como um líder focado, como um líder que resolve problemas, como um líder que sabe treinar, como um líder que puxa a orelha quando for necessário, como um líder que resolve problemas, como um líder entusiasmado, entusiasta. Você é. O teu time, melhor dizendo, te observa, te enxerga dessa forma? Você tem que ser aquele líder focado no que tem que ser feito, mas muito mais do que isso, o teu time tem que te admirar. Vamos pensar, eu sempre gosto de usar uma analogia. Você tem que ser o líder leão. O líder leão, ele não fica toda hora caçando, mas quando ele deseja a sua presa, ele faz uma estratégia, ele busca um planejamento e ele foca, e ele é certeiro no que ele quer. Observe qual é a estratégia do leão. Ele não está sempre correndo atrás das suas caças, mas quando ele verdadeiramente quer alguma coisa, ele faz um planejamento e ele é focado. E por que ele é o rei da floresta? As pessoas não, os animais, né? Os animais respeitam ele pela estratégia. E quando a gente fala de líder leão, o teu time te enxerga quando você tem essas características de foco, determinação, de garra, entusiasmado, como eu falei anteriormente, que resolve problema, que pega junto, puxa a orelha, dá treinamento. Então você tem que ser aquele líder que efetivamente faz a diferença. Quando o seu time te enxergar como esse líder que resolve problema e que traz resultado, eles vão começar a seguir os teus ensinamentos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas como eu já mencionei, eu trabalhei em grandes empresas e em muitas empresas, no início do meu trabalho, por exemplo, no grupo Natura, o meu time demorou meses para me enxergar como líder.
até eles me conhecerem. E sabe qual foi o segredo para o meu time me conhecer? Eu comecei a ficar junto com eles. Então é aqui que eu quero trazer. Se o teu time hoje não te reconhece como líder, não segue as suas orientações, não aplica o que você pede para eles, orienta para eles, é porque está faltando confiança. E a forma de você resgatar isso é ficar junto. Então a dica é, fica próximo do seu time. 70% do teu tempo fica no salão de vendas. Fica junto com o teu time que efetivamente traz o resultado, que faz a venda. Porque aí ele vai começar a te conhecer. E quando ele começar a te conhecer, ele vai começar a te admirar. E aí quando ele te admirar, automaticamente ele vai começar a seguir o que você está orientando. E quando ele seguir o que você está orientando, ele vai trazer resultado. Porque assim, ó, vendedor tem que fazer sentido. Vendedor, se você diz para ele, ó, faz isso, e ele for fazer e não trouxer resultado, ele deixa de fazer. Então tem que ter resultado, tem que fazer sentido. Então, admiração, orientar, ficar junto, automaticamente quando ele aplicar a técnica, ele vai trazer resultado. E automaticamente você vai começar, então, conquistar essa admiração, esse respeito. E aí sim você começa a seguir, né, a trilhar, melhor dizendo, um caminho aí então de sucesso. Mas Neiva, como eu faço isso? E eu até coloquei, o que você precisa fazer todos os dias? O que você precisa fazer todos os dias? Você precisa ter um ritual de entrada. Qual é o seu ritual hoje de entrada como líder? O que você faz hoje? Quando você chega na tua empresa, quando você chega na tua loja, enfim, no teu espaço, qual é o teu ritual? O que você faz primeiro? Você se prepara para receber o teu time? Qual é o seu ritual? Você tem um ritual? Vamos começar por essa pergunta. Quem de vocês que está aqui tem um ritual de entrada como líder? O que vocês fazem primeiro? Quem tem um ritual, coloca aí pra mim. Eu tenho. Coloca aí nos comentários, até pra nós ir interagindo, né? Eu tenho um ritual. Coloca ali e a gente vai conversando aí. Eu vou falar exatamente sobre isso. Pois bem, todos os dias vocês precisam priorizar. Quem de vocês, ao chegar no dia do trabalho, prioriza as suas atividades? A gente sabe que a gente tem um líder, normalmente ele tem mais de 10 pratinhos nas mãos. E aí ele tem que priorizar. O que ele vai priorizar no primeiro horário da manhã? O que ele vai priorizar no primeiro horário da tarde? Ali, ó, tenho vários, né, Wagner? Isso aí. Prioridades. Quais são as suas prioridades? Então, isso é feito no ritual de entrada. Antes de você começar a trabalhar, você precisa saber o que você vai focar no dia. E eu trouxe para vocês, até anotei aqui, um passo a passo, como se fosse uma rotina de um líder. Era a rotina que eu aplicava nas empresas às quais eu trabalhei e sempre deu muito certo. São rotinas que todo líder precisa ter para que o seu time, observa aqui, você tem posicionamento, porque você chega já priorizando e quando for necessário, você coloca pressão. Então, eu sempre falo que uma das características, né, do líder, de um bom líder, de um líder de alta performance, é ter esses 3 P's. Saber se posicionar, ter prioridades e ter pressão. Você precisa, em muitas ações do seu dia a dia, ter pressão. Quem trabalha com venda sabe que muitas vezes nós precisamos trabalhar e administrar essa pressão. Então a pressão é bom e é salutar aí para a gente poder trazer resultado. Então siga esses 3 P's, que é isso que vai fazer então vocês efetivamente mudar o patamar de vocês. Quando a gente fala em prioridades, uma coisa tem que deixar claro, o vendedor tem que ter clareza desta informação. E olha só qual é a clareza que o vendedor tem que ter. Ele precisa ter clareza que o vendedor ele foi contratado para bater meta.
Você não pode ter um vendedor que ele acha que ele tá ali na loja só de figura, né? Para fazer algum trabalho. Não, o vendedor foi contratado para bater meta. Você, líder, foi contratado para bater meta. Então, isso você tem que ter clareza. Bom, se eu estou aqui nessa empresa e a minha obrigação, eu fui contratado dentro das minhas atividades é bater meta, o que eu vou fazer para bater meta? E aí sim, nós entramos nas prioridades. Mas tem que ter clareza. Eu sei que tem várias empresas, eu já tive colaboradores assim, que não achavam necessário bater meta. Trabalhava e dizia, ai, não deu hoje, amanhã eu vou ver o que eu faço, vou me esforçar um pouquinho mais amanhã. Mas o esforçar não, é bater meta, a sua obrigação é bater meta. Então isso é muito, muito importante, tá? Tem que deixar claro isso para o vendedor. Agora, você ficando junto com o seu time no salão de vendas, você consegue começar a priorizar. E aí eu anotei aqui o passo a passo. 5 passos que vocês podem aí priorizar para trazer resultado. Primeiro, fazer o acompanhamento e projeção da meta. Chega na loja, você tem que ter clareza. Qual é a projeção da meta diária? Quanto a minha empresa precisa vender hoje? Já vejo o acumulado, como é que está meu resultado, e aí já veja quanto você tem que vender hoje. Depois disso, certifique-se que o seu time sabe da meta. Gente, eu canso de entrar em loja, até de dar treinamentos em empresas, aonde eu peço qual é o seu objetivo de hoje, e o vendedor não sabe. E quando eu vou para outros detalhes, que eu peço assim, ó, qual é o teu ticket médio? Quantos itens você tem que vender para cada cliente? Qual é a sua meta de venda para o WhatsApp? O pessoal fica todo enfurecidos, ficam todos retraídos, melhor dizendo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então vamos lá, rotina de um líder. Primeiro, projeção do dia. Segundo, tem que ter clareza se o teu time sabe quanto que precisa vender. Seu time sabe? Se ele não sabe, você tem que sentar e conversar com cada um deles e eles têm que ter clareza. A minha sugestão, e que eu sempre fiz, é início de mês eu fazia a reunião e nessa reunião eu passava a meta mensal, além da meta mensal, meta semanal e meta diária. E todos os dias eu acompanhava o resultado. Por exemplo, se hoje, dia 10 de outubro, um colaborador meu tinha que vender 4.000 e ele vendeu 13.800, amanhã, dia 11, ele já sabia que ele tinha que vender 4.200, porque ele tinha que suprir o que ele deixou de fazer hoje. Muitas vezes a gente deixa, né? Vai deixando, vai passando o tempo, e aí o que acontece? Chega lá no final do mês, aí falta 10.000, 11.000. E aí por quê? Porque você, líder, não checou se ele entendia o quanto ele precisava vender. Depois disso, acompanhe os indicadores da loja e do time. E é exatamente aquilo que eu mencionei agora há pouco. Pense, quanto o seu time tem que vender hoje? Quanto ele tem que vender por cliente? Que aí a gente vende, né? Um ticket médio. Qual é o valor que ele tem que vender a cada cliente que ele atende? Depois, quantos itens por venda, o IV, ou PA, produtos por atendimentos, quantos itens por venda ou produto por atendimento ele precisa realizar a cada atendimento? Como é que está a taxa de conversão da loja e a taxa de conversão de cada vendedor? Olha como isso é importante. Sabia que o resultado teu de líder é a média de todo o seu time. Então, vai ter um vendedor que vai fazer ticket médio de 400, o outro vendedor que vai fazer ticket médio de 350. E pode ser que no mesmo time tenha um vendedor que faz um ticket médio de 220. E o teu ticket médio da loja é
fazendo a soma dos 3, né? E aí você vai ter a média das 3 e vai ter a média, então, da loja, e esse é o teu ticket médio. Como é que tu faz isso? Ontem eu criei um grupo, ontem mesmo, alguns colegas que assistiram a live de ontem estão aqui, já entraram no grupo. Todo o material para fazer esses exercícios de como calcular o que nós vimos ontem, eu já enviei lá no grupo. Agora o João colocou ali no WhatsApp novamente, então, o link, tá? Tá no link já ali no WhatsApp, o link do WhatsApp no Instagram, para vocês acessarem e fazer parte, então, desse grupo, ok? Então, indicadores, o próximo é vendas, quanto o time vendeu, que tá ali acompanhar a venda da loja e fazer feedback. Fazer feedbacks, eu fazia feedback diário. Agora conta pra mim, se você é gestor, se você era líder, quantos feedbacks você fez nesse último mês? Vamos pensar no mês de julho. Quantos feedbacks você fez com o seu time? Você sabe que não é comum, muitos empresários, muitos gestores não têm o hábito de fazer feedback. E o feedback é necessário se dar diariamente. Dar o feedback diariamente. Isso mesmo, é isso que vai trazer o resultado, o feedback. Então vamos lá, fazer o acompanhamento de projeção, ter clareza se o teu time sabe da meta, certificar como está a venda e como está o indicador, os indicadores de ticket médio, taxa de conversão, venda por WhatsApp e ticket médio, taxa de conversão, venda por WhatsApp e itens por venda, são todos os indicadores. E por último, você fazer feedback. Se você seguir essa rotina com esses 5 passos diariamente, você consegue ter uma rotina de líder. E é aquela rotina, como eu falei, você não vai estar todo o tempo dando ênfase para o teu time, mas quando você orientar, quando você priorizar as atividades, ele vai observar que você tem coerência no que você está passando para ele. E quando o vendedor observa que você fala com coerência, que você cobra os resultados com coerência, ele consegue então te admirar, e te admirando, ele começa a seguir as suas orientações. Então isso é muito importante, preste atenção nessas dicas aí de como você pode fazer, então, para ter uma estratégia vencedora. Pois bem, agora eu vou falar com vocês o seguinte, falei de prioridade, e eu vou voltar a focar, porque esse de todo posicionamento, prioridade e pressão. Prioridade dos 3 P's é o principal para líder. O seu time vai priorizar o que você prioriza. Então vamos lá, se você é um líder que gosta de ficar organizando a loja, ficar no caixa, ficar fazendo o trabalho operacional, o seu time vai fazer a mesma coisa que você. Então, se você quer bater meta, se você busca alta performance em resultado, você precisa priorizar resultado. Você precisa focar resultado. Ficou claro isso para vocês? Priorize o que efetivamente é necessário para trazer resultado. Chega na tua rotina, você já se certifica. Qual é a meta do dia? Quanto cada vendedor precisa trazer? Quanto ele precisa trazer de indicador? Qual é o valor do itens por venda, da venda média? E quando você observar que ele não está trazendo esse resultado, já chama e faz o feedback imediatamente. Quando você desenvolve essas competências, esses comportamentos, o teu vendedor vai te enxergar como um líder que pega junto. Por exemplo, você está na loja, um vendedor teu vai lá, atende a cliente e a cliente sai sem comprar nada. Naquele momento, você está na loja, você observou que ele não abordou corretamente, que ele não pesquisou o que motivava o cliente a comprar e por isso o cliente logo saiu da loja. Você consegue fazer o feedback imediato para o vendedor, entender qual foi a razão, onde foi
qual técnica que ele não aplicou, o que ele poderia ter feito. Então, por isso, o feedback imediato é o mais efetivo. Tem vários gerentes, vários empresários que deixam para fazer feedback uma vez por mês ou cada 3 meses, mas aí o feedback não se torna efetivo. Você perde tempo e, consequentemente, você perde resultado. Então, se você estiver junto no salão de eventos, você vai ser mais efetivo no retorno do que você está passando. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, aquilo que você der prioridade, o seu time vai priorizar. Certifique isso, certifique que ele saiba quanto que ele tem que vender, quanto falta para atingir a meta, qual é o valor do ticket médio, em qual lugar ele está, a diferença da venda dele para o primeiro lugar. São pequenas perguntas que você pode ficar constantemente conversando. Não sei se tem alguém aqui que trabalhou comigo no grupo Boticário, onde efetivamente eu trabalhava em loja física. E eu tinha um time super bacana, comprometido, engajado, e eu focava muito em indicadores, né? Que os indicadores nada mais são do que números, né? Onde mostra o nosso atendimento em números, como a gente está atendendo. Então eu focava fortemente em indicadores e o time mesmo ficava um comparando o outro. Nossa, você tá com o ticket médio maior que o meu, o próximo eu vou vender mais. Então eu fazia muita dinâmica dentro da empresa, dentro da loja, para que todos tivessem um resultado muito parecido. E aí, por quê que eu fazia isso? Como eu fazia isso, melhor dizendo, através dos feedbacks. Quando eu via que um vendedor se descolava do outro em resultado, eu já puxava e fazia esse feedback efetivo na hora, com exemplos, porque aí acabou de acontecer, tá ali evidenciado e fica mais fácil para o vendedor entender. Mas o vendedor, o time, gosta de gerente que tenha pegada. Então, nós já estamos na live da pegada e eu vou pedir para vocês colocarem ali de novo, ó, hashtag Hora da Pegada. O Wagner colocou agora há pouco. Então, vamos comigo. Hashtag Hora da Pegada. Hashtag Hora da Pegada. Por quê? Porque é verdade. O vendedor se inspira com um líder que tem pegada. Lembra que eu iniciei lá o nosso papo, como ele te vê? Ele tem que te ver como aquele líder que chega com garra, que chega com vontade de transformar o resultado, que chega dentro da empresa, dentro da loja, trazendo ações efetivas para fazer com que o time venda mais. Então, seja o líder da pegada e não o líder perdido. Quantas vezes a gente entra numa empresa, o vendedor desconhece, vai pedir para o gestor e o gestor é mais perdido que o vendedor. Então, não dá. Precisa ser um líder que tenha pegada, um líder focado, um líder que sabe dos produtos que tem na loja, conhece os concorrentes, sabe até onde ele pode gerenciar. Esse é o líder da pegada e esse é o líder que o time idealiza, esse é o líder que o time gosta de seguir. Pois bem, falei de estratégias, né? E as estratégias são o que efetivamente traz aí o resultado. Falei da importância da gente focar muito em indicadores como ticket médio, itens por venda, taxa de conversão, vendas por WhatsApp e também feedbacks. Feedbacks vai ser a nossa última aula, quinta-feira. Amanhã nós vamos estar falando claramente com exemplos como a gente pode fazer para aumentar o ticket médio, como nós podemos fazer para aumentar o itens por vendas e como nós podemos fazer para vender mais e melhor para o WhatsApp. Hoje, muitas vezes o cliente não está vindo até nós e aí, consequentemente, nós vamos ter que fazer um bom atendimento, um atendimento bem efetivo, como se fosse presencial pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje está sendo uma das maiores, até notei aqui, uma das maiores ferramentas aí de vendas. O seu time está preparado para vender por WhatsApp? O seu time tem meta de atendimento por WhatsApp?
Olha que intrigante isso, né? Você sabe que a semana passada eu estava com uma mentoria numa empresa, não aqui de Passo Fundo, e quando eu fiz essa pergunta, não, a gente nunca prestou atenção nesse detalhe. Quando eu fiz outra pergunta, qual é a taxa de conversão de vocês? Ele também, não, a gente não faz. Quase todo o cliente que entra na nossa empresa compra. E eu pedi para ele fazer um dia só para ele ter uma análise. E ele observou que no outro dia, eu dei a mentoria num dia, no outro dia ele já fez o teste, né? Já fez uma experiência, não, ele aplicou a técnica que eu ensinei. A taxa de conversão, como a taxa de conversão pode mudar e transformar os resultados. Ele aplicou no dia seguinte e ele observou que de todos os clientes que entraram na loja, 10 clientes saíram sem comprar nada. 10 clientes saíram sem comprar. E a venda média dele é R$200. Então tu imagina, 10 vezes 200. Quanto ele perdeu de vender aquele dia? Ai, Neiva, foi só 2.000. Muito bem. Só que 2.000 vezes 30 dias dá quanto? Pegou a dica? Olha como isso é forte. Então, a taxa de conversão, se você é empresário, se você é gestor, ainda não aplica na tua loja, fique ligado comigo amanhã e vamos aprender juntos como a taxa de conversão pode transformar teu resultado.